Pessoal, vamos dar início aqui à aula de Fisiologia do Exercício do dia 14 de abril de 2020, da FUPAC Ponte Nova. Sejam todos bem-vindos, né? Todos aqueles que estão tendo acesso a esse vídeo. Espero contribuir de alguma forma com vocês, com algum esclarecimento das informações. Então é o seguinte, essa disciplina, né, essa proposta de atividade remota, a gente está falando sobre o cálculo, né, da taxa metabólica basal, a funcionalidade, né, a utilidade do MET, né, do equivalente metabólico, a característica, então assim, a relação que o MET tem, né, com o metabolismo basal, com o metabolismo de repouso e, por conseguinte, com o gasto energético total em quilocaloria. A informação do MET, né, a relação é 1,1 MET é igual a 3,5 ml de O2 por quilo por minuto, né? Essa informação aí relativa, né? O VO2 relativo é apresentado com essa unidade. A gente tem a relação, né, do VO2 absoluto, 1 litro de O2 por minuto corresponde a 4,8 quilocaloria. Esse é um valor aproximado, né? Na verdade é 4,82, mas geralmente usa 4,8, né, para a gente poder fazer as equações. Alguns locais até usam 5, né, para poder fechar. Mas é só entender essa associação. Então, onde eu quero começar aqui hoje? Assim, depois das aulas, né, que vocês assistirem essas aulas, toda segunda e terça-feira, no horário da disciplina, vocês vão começar para ter um tempo para assistir o vídeo, né, que vai ser postado. E depois eu vou abrir uma live, né, para a gente poder tirar a dúvida ao vivo. Eu vou mandar um link no Google Meet, que é a plataforma que eu estou usando, tá? E aí vocês, né, de um modo até assim interativo, vão fazer uma atividade que vai ser proposta e eu vou estar ali para poder tirar a dúvida, para a gente poder ratificar, para a gente poder fixar o conteúdo que foi proposto. Mais uma vez, eu quero deixar bem claro que nem toda atividade que nós fizermos vai ser avaliativa, vai valer ponto, tá? Quando isso acontecer, eu vou avisar com antecedência, vou organizar um informativo, né? Um documento para vocês ficarem cientes. Mas eu peço para vocês fazerem essas atividades de fixação para a gente poder aprimorar, para a gente poder verificar se a gente está entendendo o conteúdo, porque é só assim que a gente tira as dúvidas de modo mais efetivo, tá? Então, não subestimem esses exercícios, né, por não valer ponto, tá? Então, o ponto só para confirmar um trabalho está sendo feito, tá? Mas essas atividades, elas vão com certeza ajudar vocês a fazer as atividades avaliativas e também a prova, tá bom? Então, vamos começar aqui falando da atividade que eu propus, né? A aula de hoje eu vou falar, né, de alguns protocolos de avaliação do VO2 para a gente poder ter a informação teórica desses testes. Quando essa situação voltar, nós vamos praticar todos os testes de forma, né, bem assim, vamos vivenciar de forma prática os testes, e aí quero que todos possam ter oportunidade de fazer, não só fazer, né, mas saber interpretar, né, e para poder prescrever de forma correta, porque o que eu vejo é que muita gente acha que sabe fazer os testes, mas sempre tem um erro, sempre tem algum fator aí que vai contribuir para que o resultado seja menos efetivo. E aí a gente tem que entender que esses testes são testes indiretos, são feitos a partir de equações matemáticas, a partir de alguma variável que foi analisada, né? Então tem um erro que ele é calculado, mas esses testes foram validados. Mas para a gente minimizar os erros, a gente tem que saber usar e saber interpretar de forma correta. Por isso que é tão importante a gente entender a essência dos testes para a gente poder depois vivenciar na prática. Então, vou compartilhar com vocês a atividade que eu propus, mas que está relacionado com a aula de ontem, sobre o gasto, né? Porque o que eu fiz? Depois, na live, alguns alunos tiveram a participação, lembro Letícia, o Carlos, a Renata, né? Me perdoe se eu esqueci de alguém,
conversando, né? A Sandra, vi que entrou também. Aí eu mostrei a planilha. Aí Letícia até comentou: você vai ensinar a usar essa planilha? Não, vou usar sim, vou ensinar sim. Então, estou propondo essa atividade aqui, né? Para a gente poder saber como é que usa aquela planilha. Mas esses cálculos aqui vocês podem fazer na mão também. Vocês podem fazer, né, no papel, enfim, e colocar lá só o resultado. Então, eu propus essa atividade. Ó, atividade se chama o seguinte: situação, problema, atividade de aprofundamento temático da tarefa, tá? Então, com base nas suas informações de peso, altura e idade, tá? Você vai colocar aí de acordo com a sua informação. Cada um vai fazer a sua. Informe o valor da taxa metabólica basal usando as fórmulas de Harris, Benedict e Schofield, e vocês poderão usar a planilha de avaliação do cálculo energético total que foi postada no dia letivo, no dia 13/4, ontem, tá? Então, eu quero que vocês calculem a taxa metabólica basal ou de repouso de cada um de vocês usando essas duas fórmulas, para a gente ter noção dos resultados. Então, como que a gente vai fazer? Se ficou com alguma dúvida, né? Como é que, onde está essa fórmula? Eu não sei, eu não entendi. Calma, isso foi passado na aula de ontem, é para a gente poder treinar o que foi passado, tá? Então, assim, vocês podem abrir a aula de ontem, eu vou abrir aqui novamente. Vocês podem assistir o vídeo da aula de ontem, tá? Para a gente poder tirar essa dúvida e fazer essa atividade aqui. Então, vamos lá. A aula de ontem, né? Essa aula aqui, ó, a aula do equivalente metabólico. Até coloquei um print da atividade para eu poder explicar, mas eu vou colocar aqui. Então, aqui, gente, ó, tá a fórmula de Harris Benedict, tá? Então, essa fórmula ela vai dar o resultado direto em quilocaloria, tá? Então, ela vai avaliar aí o gasto energético basal, vamos dizer assim, durante um dia, tá? Gasto energético total. Não leve em consideração aqui o exercício, tá? O nível de atividade física. Essa é uma das falhas que ela tem, mas é mesmo assim, uma das mais utilizadas, né, por diversos profissionais de saúde, como nutricionistas e alguns professores de educação física. Então, primeiro, o que eu preciso, né, usar aqui para poder avaliar? Eu preciso do peso, da altura e da idade. A altura em centímetro, tá? Então, é a primeira coisa que eu quero que vocês anotem aí, né? O peso, a altura e a idade. Depois, gente, é só jogar na fórmula para a gente poder realizar esse exercício. Gente, como que faz, né? É muito simples. Numa equação dessa, primeira coisa, eu faço a multiplicação. Eu vou até colocar aqui o asterisco, que toda vez que a gente tem um número perto de um parêntese, quer dizer que aqui tem uma multiplicação, tá? Talvez isso não tenha ficado claro, mas agora eu estou colocando aqui para poder dizer. Então, a primeira coisa para a gente poder realizar uma equação dessa, a gente tem que realizar a multiplicação, né? Tem a informação básica de matemática. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer aqui, vão substituir a idade. Assim, se eu fosse fazer essa questão aqui no meu exemplo, né? Vamos colocar aqui. Então, eu colocaria aqui o meu peso, né? Tenho 77 quilos. A minha estatura, eu tenho 172, né? E aí eu colocaria a minha idade aqui, ó, 34 anos. Assim que eu faria. Então, primeiro eu faria essa equação aqui, ó. Ó, preste atenção nesse número aqui, ó. É 13, né? 13.715,16, tá? 5, tá? Ponto 00. Deixa eu só fazer uma confirmação aqui, rapidinho, né? Deixa eu só fazer essa confirmação aqui, rapidinho. Então, beleza, tá? Olha só, uma informação importante, que às vezes isso aqui pode prejudicar. Então, assim, aqui, ó,
Vamos colocar tudo para vírgula, tá? Às vezes, como eu pego essa informação de livros em inglês, eu já falei que o separador decimal no inglês é vírgula. Então, assim, gente, tudo aqui é vírgula, tá? Então é 66,47. Aí quando você for digitar na calculadora, vai ser 66 ou ponto, né? Porque às vezes lá na calculadora o ponto faz o papel da vírgula. Então é 66,4730, 13,7516, tá? 5,0033, 6,7750, tá bom? Então essa aqui é uma informação importante. Aí você vai fazer o seguinte, primeiro você realiza essa informação aqui, tá? E aqui você repete, você realiza essa operação aqui, você realiza essa e você realiza essa. Não diminui ainda, tá bom? E aí você vai ter o resultado. Vamos lá que eu já fiz aqui, para a gente poder dar um exemplo mais claro. Então aqui, ó, eu deixei pronto, ó. Aqui no caso o cara tem 80 quilos, 172, 30. Aí, realizando essa conta, ao valor que tem que dar. Então, assim, vai dar um valor próximo a isso, ó, 1.800, 2.000. Se der um valor muito diferente disso, tem alguma coisa errada, tá? Aqui, novamente, eu vou, para a gente poder harmonizar, eu vou tirar aqui do lugar de ponto para colocar vírgula. Porque essa é a informação que eu sei que confunde muita gente, tá? Mas aqui é vírgula, para a gente poder ter uma informação aí mais coerente, separador decimal, tá? Então, ó, fez essa equação, você vai realizar o resultado, vai ter o valor. Olha esse outro exemplo aqui, uma mulher de 15 anos, 155 centímetros e 58 quilos, tá? Não é igual, tá, gente? É diferente. Então, aqui, ó, coloquei o peso no local certo, a altura no local certo e coloquei a idade no local certo. E aí, resolvo primeiro aqui as multiplicações e depois a soma e as subtrações. Aí eu tenho um resultado. É isso que vocês têm que fazer para calcular a taxa do gasto energético basal, da taxa metabólica basal, por Harris e Benedict. Então, preciso dessas três informações: peso, altura em centímetro e idade, tá? E saber colocar certo aí. Agora vem a fórmula, né, do cálculo, né, da taxa metabólica basal, Schofield. Schofield são essas fórmulas aqui de cima, tá? Nessa parte de cima. A de baixo também vocês podem fazer. Quem quiser até compara para ver o resultado aí da FAO, tá? Então aqui, gente, olha só, eu chamei atenção aqui, eu peguei esse material de um livro, gosto de usar o material original que eu pego. De novo, eu quero chamar que W aqui é o peso, tá? É o weight em inglês. Então aqui você vai colocar o seu peso. Então assim, resumindo, qual informação você vai precisar para você calcular a sua taxa metabólica basal usando a fórmula de Schofield? Você vai precisar de informação do seu peso, tá? E saber escolher a equação certa, tá? Então assim, ó, como eu falei, a grande maioria de vocês está nessa faixa etária aqui, ó, de 18 a 29 anos. Aí aqui tem, ó, os meninos. Aqui vocês vão colocar, por como está em inglês, aqui é ponto. Para nós aqui vai ser vírgula, tá? Mas como aqui está tudo padronizado, deixa ponto mesmo. Então vai ser 0,063 vezes, ó, tá juntinho do parêntese aqui, quer dizer que é vezes o peso mais 2,896, tá? E aí você já vai ter, se for o caso desse homem. Se fosse uma mulher, aí vai ser 0,062 vezes o peso mais 2. Aí o que que eu faço? Resolvo primeiro isso aqui. A multiplicação depois eu somo. Só que esse aqui, quando vocês terminarem essa operação aqui, essa equação, vocês vão ter um resultado tipo assim, 7, alguma coisa, 8, alguma coisa, né? Esse aqui vai ver, nossa, eu só gasto isso. Calma, calma, não terminou. Porque, ó, conforme está aqui, o resultado de Schofield está em milijoule por dia, que é a unidade internacional do cálculo da energia.
Agora, o que a gente tem que fazer? Tem que transformar para quilocaloria. Como que eu transformo milijoule para quilocaloria? Eu coloquei aqui embaixo. A gente multiplica, né, por 239. Então, aqui eu dei um exemplo. Ó, um menino de 17 anos, 70 quilos, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, 0,074 vezes 70, que é o peso, mais, aí deu, ó, resolvi essa equação aqui, deu 5,18 mais 2,754. Vai dar aqui 7,934. 7,934 vezes 239, 1.896,226 quilocalorias, tá? Só para vocês terem ideia. O final vai dar esse resultado aqui, 1.200, 2.000, 1.500, 1.600. Se for diferente disso, depois da transformação, tá errado. Mais uma vez aqui, né, nos valores transformados, nos exemplos que nós tínhamos. Aí aqui está aqui o homem, né, de 30 anos e 80 quilos. Aí, ó, 30 anos, qual que é a operação? Então já está aqui, ó, 0,048 vezes o peso mais 3,63. Então, por isso que eu escolhi essa equação. O exemplo que eu dei lá é de uma menina de 15 anos. Então, assim, ó, vou pegar essa, de 10 a 17, 0,056 pelo peso mais 2,898. Tá? Então, aqui é o primeiro local, ó, o peso é 80, 0,048 vezes 80 mais. Então, aí o resultado dessa equação deu 7,493 milijoule por dia. Para eu transformar, multiplico por 239, tem aqui 1.790. Agora aqui essa menina de 15 quilos, tá? De 15 anos, 58 quilos, coloco, substituo, tem um resultado aqui 5,284, 5,284 milijoule por dia vezes 239, eu tenho 1.262,876 quilocalorias, tá? Aqui o resultado já em quilocalorias. Então, são essas duas operações que vocês vão ter que fazer. Agora, eu vou colocar lá na tabela para poder vocês usarem. Então, assim, façam das duas formas para vocês treinarem. Façam à mão, né, seguindo essa forma que eu mostrei aqui, mas façam usando a tabela também, porque a tabela tem outras informações que a gente vai trabalhar nela. Depois eu posto novamente, mas vocês podem deixar essa tabela salva aí, que vocês vão usar ela bastante, tá? Agora eu vou abrir para poder explicar ela com calma. Então, aqui está a tabela, né? É uma planilha do Excel, na verdade, que eu fiz para a gente poder otimizar esses processos aí. Por exemplo, se eu estou trabalhando com um TCC, se eu estou trabalhando com alguma pesquisa e eu preciso dessa informação para eu usar, igual eu usei isso aí no meu doutorado. Minha amostra foi de 405. Como é que eu ia ficar fazendo isso na mão? Fora que pode ter o erro. Então, a gente usa, né, as operações na planilha do Excel para a gente poder otimizar e minimizar os erros, tá? Então, eu posso mostrar, né, fazer um vídeo explicando como que faz a equação do Excel. Talvez seja útil para vocês entenderem, tá? Eu vou pensar nisso, aí eu já deixo disponível lá também, lá nos materiais, tá? Então, aqui é o seguinte, ó, já deixei separado aqui, mas antes de olhar aqui na fórmula, vocês têm que olhar aqui embaixo, ó, tá vendo, ó? Essa tabela tem diferentes abas. Se você clicar, ela vai mudar, ó. Então, assim, ó, primeira coisa, se preocupe aqui, ó, TMB masculino, TMB feminino. Então, os meninos vão aqui e as meninas vão aqui, tá? Beleza? Então, ó, TMB masculino, TMB feminino, tá certo? Só que ainda tem um detalhe muito importante que eu vou mudar ao vivo aqui para vocês utilizarem de modo correto essa tabela, tá? Que pode ser que dê algum problema. Então, vamos pensar agora, né? Eu vou pensando aqui nessa situação. O homem tem aqui 24 anos, né? E aí, ele é do sexo masculino, e aí ele tem 85 quilos, tá? Essa é o exemplo do cálculo de Harris-Benedict. Então, o que vocês vão fazer aqui para dar certo nessa operação? Vocês só vão mudar esses valores. Então, assim, de Harris-Benedict é muito fácil, né?
Vamos dizer aí que tem um menino aí da sala, né? Que eu fiz até ontem um exemplo aqui, acho que foi do Carlos, né? Se eu não me engano. 85 quilos, 186 centímetros, 24 anos. É só mudar aqui, tá? Vamos dizer que apareceu outra pessoa, uma pessoa que tenha 80 quilos, tenha 175 centímetros, tenha 23 anos, tá? Aí, ó, já mudou. No Harris Benedict, você vai só mudar aqui essas informações, o resultado vai aparecer. Esse resultado aqui já é o valor, tá? Você já vai anotar. Então, Harris Benedict é direto, só trocar o valor do peso, da altura e da idade. Aí, eu quero esse mesmo resultado aqui, eu estou trabalhando vou continuar com essas informações aqui, de 23 anos, 80 quilos. Aí eu vou colocar aqui, ó, 80. Só que tem um detalhe no field, que é um detalhe que é mais específico. Eu preciso mudar essa fórmula aqui, essa aqui na verdade, porque é o seguinte, ó, presta atenção, onde que está a fórmula no Excel? A fórmula está aqui, ó. Essa aqui está a fórmula. Então, eu estou dizendo aqui, ó, 25 anos. Eu estou usando essa fórmula, 0,048 vezes G3, ó. Batalha naval, gente. Coluna G, linha 3. Aqui é o peso. Então, toda informação que tiver aqui é o peso, tá? Só que aqui tem um erro que eu vou consertar agora e vou repostar essa planilha, né? Vou colocar assim, planilha certa, porque eu vou colocar aqui as informações da faixa etária que a maioria tá. Mas quem não está, eu ensino a mudar, tá bom? Então vamos lá, vamos conferir. É essa fórmula aqui, ó, 0,048 vezes G3, onde está o peso aqui? Vamos ver lá no material, tá? Para a faixa etária de vocês aí. Vamos lá no material, por isso que assim, o material é muito importante ter. Então, ó, da idade de vocês aqui, já estão trabalhando com sexo masculino. É diferente, não é 0,048. 0,048 é nas pessoas com 30 anos a mais. A informação seria essa aqui, ó. 0,063 mais 2,86. Então, eu vou anotar aqui para eu mudar lá, né? Vocês vão ver que é super simples, mas eu tenho que mudar. Então, ó, sexo masculino, a fórmula correta vai ser 0,063 vezes, né, o peso mais 2,896. Anotei, já vou anotar do sexo feminino de uma vez, que eu vou precisar mudar também. Feminino vai ser, ó, 0,062 vezes o peso mais 2,036. Beleza. Por que eu preciso mudar? Porque na tabela tá um exemplo que eu tinha feito comigo, né? 30 anos e tal. Aí, só por vocês, a maioria tem a faixa menor, eu vou mudar. Mas se, por exemplo, se tem alguém aí que já esteja nessa faixa etária aqui, ó, de 30 a 60, e se tem alguém aqui que ainda tem até 17 anos, eu acredito que não, é só você vir aqui, verificar onde está o sexo e mudar. Ah, como que eu mudo? Vou fazer isso lá agora. Então, a gente vai agora, vai mudar a fórmula para deixar a tabela mais apta para vocês. Então, repetindo, o que eu tenho que mudar, se tiver de mudar, é de Schofield. De Harris Benedict não precisa, é só substituir os valores. Então, eu venho aqui, ó, vou clicar aqui, né, onde tem o valor em milijoule por dia, e vou mudar aqui, ó. Você vai clicar aqui, eu vou colocar agora a equação certa. Então, não é 0,048 nos homens mais. Vou tirar 0,63 mais o quê? 2,8, ó, 896. Pronto, gente. Aí você dá um Enter. Pronto. Aí você quer conferir? Só jogar a fórmula aqui, ó. A fórmula vai aparecer. Confere se tá certinho, tá? Tá certinho agora do sexo masculino. Então, agora sim, ó. Tá a fórmula correta para quem tem 25 anos, tá? Aí é só mudar, é só você. Então, como é que muda de novo, ó? Você clica aqui e aperta aqui, ó. E aqui você separa, modifica, coloca o que você quiser, tá? E aí, para dar o ok, é só, tá bom? Beleza, vamos lá nas meninas, que a gente vai precisar mudar também.
Agora, vamos dizer aqui, ó, de novo, a menina tem 24 anos, tá? Olha a fórmula que ela tá me dando aqui, ó. Tá me dando que é 0,62. Das meninas aqui já estava até certo, eu já tinha mudado, ó. 69 e a gente confere, ó. A fórmula correta é 0,062 vezes G3. O que que tem em G3 aqui, ó? G3 é o peso mais 2,036. Então, das meninas já está certo. Então, das meninas aqui não vai precisar mudar, não. Tá bom? E aí a gente tem agora o resultado. É só substituir. Tá? Assim, de Schofield, o que eu quero ter atenção é, se for necessário, é mudar aqui. Então, já que a gente está mudando, vou dar mais um exemplo de como muda, tá? Só para a gente poder entender isso, como é que trabalha na planilha Excel. Vamos supor que agora a menina tenha 17 anos, tá? Tem 17 anos e ainda manteve 69 quilos. Eu não posso deixar do jeito que está. Sexo feminino, 17 anos. Vamos voltar lá no material e vamos conferir. Ó, 17 anos, ó, 0, vou anotar aqui, 0,056 vezes o peso mais 2,898, tá? Então, anotei a informação certa, porque agora a menina tem 17 anos. Aí vou voltar lá, né, na planilha e vou mudar. Então, essa fórmula aqui, do jeito que tá, ó, tá errada, porque essa aqui tá para uma menina da faixa etária de 18 a 29 anos. Então é só mudar, ó. Cliquei, vou agora aqui, ó. Então não é mais 0,62, é 0,56. Aí eu deixo aqui o G, porque o G é o peso, isso aqui não vai mudar. E muda esse valor aqui também, que agora vai ser 2,898. E dou Enter. Agora tá certinho. Muda pouco, mas muda. Então a gente precisa ser exato nisso, tá? Então a gente precisa ser exato nisso. Aí não, vamos colocar agora da faixa etária da menina lá de 20 anos. Aí 20 anos eu preciso mudar, porque a fórmula é diferente. Então vem aqui e substituo. Qual que é a fórmula certa? 0,062 vezes o peso mais 2,036. Dou Enter. Tá certinho, tá? Então, treinem nas duas para vocês entenderem bacana como é que faz esse exercício para vocês postarem lá, tá bom? É só isso que eu quero que vocês façam. Espero que tenha dado para entender. Se não der, hoje na parte ao vivo eu faço junto com vocês. Então vamos lá, só para eu fazer uma apresentação rápida do que eu quero. Então essa aqui é a aula de hoje, né? Aula de hoje que eu estou planejando para vocês. Vou apresentar para vocês esses protocolos, tá? Hoje é somente uma apresentação, que a gente vai ter tempo para trabalhar isso com calma. Então, assim, quais são os protocolos que a gente vai verificar? Então, ó, a gente, ó, esses critérios, eles têm uma validade, uma fidedignidade, né? A gente lembrar de medida aí, validade, ele mede aquilo que ele se propõe. A fidedignidade é que se outras pessoas, né, fizerem, outros treinadores fizerem com outras pessoas, o resultado vai dar o mesmo, né? Tem uma consistência no resultado e tem um erro assim aceitável, tá? Então a gente tem assim, ó, a gente tem o objetivo do teste, a população a ser testada, a disponibilidade do material, a fonte energética avaliada, né? Se é um teste máximo, se é um teste submáximo, a duração total do teste, o tipo de carga, o tempo de duração de estágio e o principal, gente, a gente tem que entender o seguinte: o que a gente está avaliando ali que a gente vai usar nas operações matemáticas. Nessas equações, a gente vai avaliar principalmente, ó, o tempo, né? O tempo da atividade, seja em segundos ou minutos. A gente avalia a frequência cardíaca, por isso que eu treinei muito com vocês, para quem não tem um polar, né? Quem tem um frequencímetro, para quem não tem um smartwatch que faz a avaliação da frequência cardíaca, eu treinei vocês para avaliarem a frequência cardíaca por minuto através da pulsação.
contando, por exemplo, 15 segundos de pulso, pega o número de pulso, multiplica por 4. Em 10 segundos de pulso, pega o número de pulso, multiplica por 6. Em 12 segundos, pega o número de pulso, multiplica por 10, que é acrescentar um zero, e divide por 2. Tá? Por isso que é muito importante. Então, assim, muitos dos testes é simples. Você vai realizar o teste, vai avaliar a frequência e a frequência que você vai colocar lá no resultado para achar o VO2, tá? Em alguns outros, você vai avaliar pela velocidade, tá? Tem um teste que eu vou mostrar que é o teste de Leger, ele é o teste que corre ida e volta assim, ó, no espaço de 20 metros. E aí, a velocidade do estágio que foi completado, que você vai jogar na fórmula e vai dar o resultado, tá bom? Então, a gente tem que ficar atento às informações. E outra coisa, a organização dos testes. O que eu preciso? Quais são os materiais? Eu tenho acessível? E outra coisa, gente, muita atenção. Se for o caso, um teste máximo, igual esse teste de Leger, é um teste máximo, você vai levar a pessoa ao esforço máximo, né, próximo da frequência cardíaca máxima, a gente não pode fazer com todas as populações, né? A gente tem que fazer ele com uma pessoa que tenha segurança, né? Então, aí você pede um atestado médico, você no mínimo realiza um teste Parquet para poder você garantir que porque a pessoa, né, informou ali que ela não tem nenhum problema, né? Então, assim, nem sempre a pessoa sabe que tem um problema, só vai saber que tem esse problema quando atingir o esforço máximo. Então, tem que ter cuidado na hora de executar isso, principalmente porque vocês ainda não são profissionais formados. Então, não é sair praticando qualquer coisa. Então, assim, ó, os protocolos de campo eles têm baixo custo, os resultados dependem da metodologia, se ela está adequada. Então, tem alguns testes. Então, vamos lá. Ó. E outra, alguns testes são de populações específicas. Teste de caminhada de 3 quilômetros. Idosos, obesos. Então, se você tem uma pessoa idosa, você trabalha com alguém obeso, essa vai ser. Então, se você vai pedir a pessoa para caminhar em 3 quilômetros e você vai registrar o tempo de execução. Então, como é que você vai realizar essa fórmula aqui, gente? Todas as fórmulas eu vou fazer com vocês, tá? Isso vai ficar para a aula de semana que vem. Hoje eu vou só apresentar. O que você vai fazer aqui, ó? Você vai pegar 0,35, você vai calcular a velocidade média, né, que você fez, né, esse deslocamento. Mas como que eu faço isso? Olha, você pode fazer, tem os aplicativos hoje de celulares, né, que avaliam o deslocamento e a velocidade, né? Eu tenho aí o Nike Running, eu uso o smartwatch, né, que da Xiaomi que dá velocidade, mas professor, eu não tenho nenhum desses. Gente, como é que calcula a velocidade, né? É delta S sobre delta T, é a distância sobre o tempo. Então, aí você vai calcular a distância sobre o tempo, faz as transformações e dá o resultado em quilômetro por hora. Só para vocês terem uma ideia, nessas caminhadas assim, a pessoa geralmente caminha aí a 5, 6 quilômetros por hora, tá? Então, você precisa da média dessa velocidade para você calcular. Você tem o resultado aqui do VO2, tá bom? Agora, uma caminhada de 1.600 metros, né, para a população. Aí você precisa do peso, da idade, do sexo e do tempo gasto e frequência cardíaca final. Então, é essa a equação, ó. 6,952 mais 0,0091 vezes o peso, 0,02 vezes a idade, mais 0,5955 vezes o S é o sexo. Então, aqui, ó, se for masculino é 1, feminino, masculino é 1, feminino 0. E aqui, ó, 0,2240 vezes TI é o tempo gasto, tá? Aqui é o tempo que você vai colocar em minuto. E aí, a frequência cardíaca no final do teste. Então, para fazer esse teste aqui, você vai precisar, além das informações do peso, da idade e da correção aqui do sexo, se for masculino 1, se for feminino 0, você vai precisar de marcar o tempo de deslocamento, um relógio, né? E a frequência cardíaca. Como que eu faço a frequência cardíaca? Assim que a pessoa acabar de andar 1.600 metros, né, e também a distância, você vai pegar, vai avaliar a frequência cardíaca e vai colocar esses valores aqui. Um teste também muito usado para a população que
tenha impedimento de correr. Então, é um outro tipo de teste submáximo. Teste de andar de 4,8 km, população que já realiza longa distância de caminhada, tá? Então, aí você tem aí, né, o outro tipo de teste para poder fazer. Depois eu coloco o valor desse teste aqui que ficou faltando, mas eu acrescento na próxima aula. E aqui alguns testes mais utilizados, né, para pessoas que já têm uma capacidade física melhor, pessoas que correm, atletas ou pessoas que fazem algum tipo de esporte intermitente. Então aqui o teste de 12 minutos, né? Então é um teste bastante utilizado. Você vai precisar de um relógio, né, que você vai marcar aí 12 minutos e a pessoa vai correr. E você vai precisar ter noção de um espaço, né, do tanto que ela vai se deslocar. Então você pode usar um aplicativo, né, Nike Run, Strava, ou esses smartwatch que marcam também, ou então pedir para a pessoa correr em volta de uma quadra, né? Só que aí você precisa ter a medida e vai em 12 minutos. Assim que acabar os 12 minutos, você vai pegar a distância, né, que você colocou ali em metros e vai calcular a distância em metros menos 504 dividido por 45. Aí você tem o resultado do VO2, tá? E tem o teste, né, de corrida de 2.400 metros, né? A população fisicamente ativa e atletas. Então vai ser a distância vezes 12 mais 3,5 dividido pelo tempo em segundos, tá? A distância aqui em metro você também tem esse resultado. Assim, aí tem outro tipo de corrida de 15 minutos, de bulk, fisicamente ativos e atletas. E aí você vai deixar a pessoa correndo lá 15 minutos e você vai pegar a velocidade média dessa corrida e substituir aonde tem o V ali, né? Só que aqui o valor é metro por minuto. Aí é só procurar saber como que transforma metro em minuto, tá? Para poder jogar o valor. Isso aqui é muito importante, porque se você joga o valor aqui em quilômetro por hora, né, você não vai ter o resultado. Aí tem um outro teste aqui, que é a corrida dos 1.000 metros, para população infantil, né, o final da infância e início da adolescência, 1.000 metros. Muito pode ser usado para professores em escola. Quantos professores sabem que tem que fazer isso? Nem sabe disso. Então aqui, você precisa o quê? Do tempo em segundos, quanto que a pessoa corre ali para você colocar nessa operação aqui e realizar o teste. Vamos lá, o teste de banco. O teste de banco a gente já chegou a fazer nele, né? Então, assim, como que é o teste? A gente precisa de um banco, né? Em casa vocês podem usar aí um caixote, desde que tenha as medidas. Então, o teste de Macardo, né, é 41 centímetros, vai ser duração de 3 minutos, a frequência cardíaca da passada 24 por minuto. Isso é muito importante porque vocês vão ter que usar aí um metrônomo. Nós já fizemos isso e tem vários aplicativos aí que controlam. Então, eu preciso do ritmo da passada aqui. Então, é 24 por minuto nos homens e 22 por minuto para a mulher, tá? E aí a gente coloca esses valores aí. Cada batida tem que ser um passo, ó. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sobe, sobe, desce, desce. Se a passada estiver fora da batida, não está certo o cálculo. Então, aí depois você vai marcar 3 minutos. Tudo isso a gente vai mostrar. Hoje é só apresentação, né? Uma parte introdutória. Depois que você terminou o teste, você vai contar 5 segundos para a pessoa descansar. E aí depois você vai calcular a frequência cardíaca e jogar o valor aqui da frequência cardíaca nessa equação. Então, aqui tem um outro teste de banco, aí a altura do banco de 10, 20, 30, 40, 50, população de 10 a 60 anos, né? A gente pode ter aumentando conforme a gente vai adequando, né, a estrutura da pessoa. E aí, 3 minutos cada estágio, né? 30 passadas por minuto, a gente controla isso lá no metrônomo, a frequência cardíaca do final e joga também na fórmula. Então, aqui a gente usa a frequência cardíaca. Aí aqui a gente tem alguns exemplos, né, de ciclo ergômetro que a gente também pode fazer também lá, usando as esteiras que tem lá. Então a gente tem aqui, você coloca a carga, né, que é o watts que foi feito, né? Então,
VO2 da carga. E aí você realiza a atividade, né? O watts, que é a potência que vai ser realizado o teste. Aqui tem um outro teste também, de 2 minutos, vai colocando, a gente vai avaliando. O teste da esteira, teste de Bruce. Então, a gente vai ali a velocidade de 1,7 a 6, aí vai colocando, né, a inclinação, e aí vai colocando, né, o resultado do tempo de deslocamento. Então, aqui é o seguinte, ó, a velocidade, e você vai aumentando a velocidade e a inclinação, ó, né? Então, a gente coloca aqui controlar essa idade de MPH, né? E a gente pensa que bem tem que transformar, porque algumas esteiras estão em quilômetro por hora, tá? Isso aqui está em metro por hora. Então, a gente vai colocando adequadamente aqui. Então, assim, ó, inicia-se com a velocidade de 1,7 metro por hora, uma inclinação de 10. Aí depois vai aumentando, né? Então, é 3 minutos para cada estágio. Aí aqui você faz um teste de acordo você vai pegar o tempo, né, de realização do teste em minuto e vai jogar. Bem interessante fazer esse teste aqui, tá? De bulk. Aí tem outros estágios, de L-estágio, alguns testes que é para a gente verificar aqui, né? Aqui tem o de Bruce modificado, ó. Aqui já está em quilômetro por hora, ó, tá? Ó, estágio 1, 0 de inclinação, bem interessante mesmo. Aí é velocidade de inclinação modificado. Então, assim, 3 minutos cada estágio a gente tem que pensar, e aí aqui já tem os valores, né, dos possíveis VO2, tá? Então, quem chega no último estágio aqui vai ter um VO2 de 25. Então, assim, esse teste aqui da população, né, não é um teste máximo. Então, para a gente fechar a aula de hoje, né, eu vou apresentar para vocês um outro material que eu tenho aqui, né, que ele é bem interessante. A gente vai voltar nisso mostrando o exemplo, né? Vocês vão praticar esse material. Eu quero chamar a atenção ao teste de Leger, porque eu sei que muitas pessoas aqui trabalham, né, com esporte intermitente. Então, assim, o esporte intermitente é o esporte que tem muita mudança de direção. Então, ó, para futebol, para basquete, para vôlei, para handball, enfim, tá, para tênis, o Leger é um teste muito útil, né? E como que é esse teste? Esse teste, gente, ele é bem simples. De um modo geral, deixa eu pegar na figura aqui, você vai marcar 20 metros de distância entre dois cones, né? Então, você vai marcar esses 20 metros de distância entre os dois cones, e aí você vai pedir a pessoa para deslocar de um metro para o outro, de um lado para o outro, seguindo o valor do BIP test, né? Esse BIP test, onde que vocês conseguem isso? Vocês podem colocar, né, no YouTube, ó, BIP test Leger, tá? Ou pode escrever assim, ó, informações, pode colocar BIP, ó, assim, ó, BIP test Leger, e você vai pegar isso. Então, assim, qual que é a ideia do teste, né? Esse teste também, acredito, não é novidade para muitos de vocês. O BIP, ele já vai controlando a velocidade. Então, assim, inicia-se com a velocidade de 8,5 km por hora. E aí, a cada estágio, vai aumentando 0,5 km por hora. Então, o primeiro estágio 8,5, o segundo 9, o terceiro 9,5, o quarto 10, o quinto 10,5. E aí a pessoa vai correndo. Assim, só que tem umas ideias que tem que ser seguidas. Então, por exemplo, quando o teste termina? O teste só termina quando a pessoa erra 3 vezes consecutivas. E o que é errar? Errar é quando o bip tocou e a pessoa não chegou no final do teste, tá? Isso que é errar. Então, a pessoa tem que errar 3 vezes consecutivas. Se ela errou uma, errou duas e acertou a terceira, volta a contagem dos erros de novo, tá? Então, isso é para quê? Para garantir que a pessoa chegou no esforço máximo possível. Aí o que a gente vai fazer depois que terminar o teste? Aqui a gente tem uns possíveis cálculos, né? Você pode usar essa tabela aqui. Então, vamos dizer que alguém fez o teste. Aí chegou no estágio 7. O VO2 dessa pessoa vai ser aproximadamente entre 37,1 ml de O2 por quilo por minuto ou 39,9 ml de O2 por minuto. Mais
o fato mais correto da gente calcular o teste de VO2 pelo Leger não é nessa tabela, é num artigo que eu deixei disponível para vocês. Deixa eu abrir esse artigo aqui, tá? Esse artigo está lá no material de hoje como material complementar, né, do Leger. Então, assim, é um artigo de validação dele. Então, assim, a parte principal do artigo é isso aqui, ó. Que tá aqui, ó, a distância de 20 metros, o avaliador, é o gravador, porque você precisa de um som mais alto. Então, hoje tem várias caixinhas aí, você coloca aí no seu celular, né? Vocês conseguem baixar isso aí, e o principal tá nessa fórmula aqui, né? Então, o que eu preciso, né? Eu preciso é da velocidade em quilômetro por hora do último estágio, tá? Então, é isso que eu preciso para poder avaliar o VO2, tá? Então, assim, vamos dizer, né, vou dar um exemplo legal aqui. Vamos dizer que eu tenho um atleta que eu estou fazendo um teste nele e ele completou, ele parou vamos dizer assim, no estágio 11, tá? Vamos dizer assim que ele parou, deixa eu ver aqui, né? Ele parou, só para eu pegar um exemplo aqui. Ele parou no estágio, ele completou o estágio, ele parou no estágio 11, tá? Vamos dizer assim. Então, o estágio, né, ele parou no estágio 7, né? Deixa eu só pegar de novo aqui. Então, 20 metros, então, ele parou no estágio 5, tá? Vamos lá, estágio 5. Então, o primeiro tem 8,5, né? O segundo, 9. O terceiro, 9,5. O quarto, 10. O quinto, 10,5, né? E aí, o sexto, 11 km por hora. Vamos dizer que ele terminou no sexto, né? E aí ele completou lá o décimo, né? Então, aí eu vou pegar a velocidade do 10º quilômetro, no estágio que ele completou, e jogar na fórmula velocidade, tá? Então, ó, se o primeiro é 8,5, o segundo é 9, o terceiro é 9,5, o quarto é 10 e o quinto é 10,5, ele completou o quinto. E o sexto, que seria 11, ele não completou, ele terminou no 11, eu vou pegar a velocidade que ele completou, né? Que vai ser 10,5, tá? Aí, essa velocidade do teste que ele completou é que você vai jogar na fórmula aqui, tá? Aí, que eu preciso, né? Eu preciso aqui de algumas informações. E outra coisa que é importante, ó, nesse artigo mostrou que a idade é importante, porque se a pessoa tem até 18 anos, ela vai usar essa primeira fórmula e você precisa colocar a idade. Tá vendo esse A aqui? Esse A quer dizer que você vai ter que colocar a idade. Se a pessoa for 18 anos ou mais, que é o caso da nossa turma, né, do pessoal, a gente vai colocar o X aqui. Então, o X é assim a velocidade. Nesse caso aqui, do exemplo que eu dei, né, que a pessoa parou, completou o estágio de velocidade 10,5, eu vou fazer o seguinte, 6 vezes 10,5 menos 24,4, tá? Então, só fazendo essa conta rápida aqui, 6 vezes 10,5, né? Tem esse valor aí. Ó, 6 vezes 10,5 menos 24,4. Então, assim, o VO2 dessa pessoa que fez o teste, né, que chegou aí, completou o quinto teste e terminou no sexto, é de 38,6 ml de O2 por minuto. Bem tranquilo de fazer, tá? Então, isso aqui é mais relembrando, né, para a gente poder pensar. Então, tá aqui, ó, estão os estágios, ó, das velocidades que eu passei para vocês. Tá bom? Então, e aqui, ó, ele já conta aqui o número de voltas e aí os valores dos bips, tá certo? Então, na próxima aula, eu vou terminar de apresentar, né, os conteúdos
Eu vou voltar nessa parte aqui da matéria também, né? Só para a gente ficar atento, né, às informações desses testes. Aí o que que eu tenho mais aqui de importante, né? Além desse teste, eu tenho aqui uma tabela de classificação, né, do VO2, né, para a gente poder entender. Essa tabela aqui é do American College, é bem importante. Então, assim, ó, para a faixa etária de vocês, essa primeira aqui, ó, um VO2 bom tem que ser de 38 a 48, excelente, né, para quem é ativo, né, quem pratica modalidade esportiva acima de 49, tá? Isso aí é só para a gente ter um valor, isso aqui para as mulheres, né? Tem esses valores de classificação para homens também, tá? Depois eu vou colocar para vocês. Aqui novamente os valores, né, da fórmula de Cooper, né, de 12 minutos. Você vai colocar aí a distância, diminuir por 504 e dividir por 45, tá? Mas aí você já tem aqui, você tem outras tabelas, por exemplo, que você pode verificar se a capacidade aeróbica da pessoa, sem fazer o VO2, então, assim, durante 12 minutos, né? Vou pegar a faixa etária de vocês aqui. O quanto que vocês deveriam, para ser bom, né? Então, em 12 minutos, os meninos aí têm que deslocar aproximadamente 2.400 a 2.600. É mais ou menos correr uma velocidade de 5 km por hora, tá? Essa é a ideia. E é por isso que alguns TAFs, né, alguns testes usam isso, né? As mulheres um pouquinho menos. Então, assim, é excelente se você consegue em 12 minutos correr acima de perto de 3 quilômetros, né? Então, 2.800, alguma coisa. Aqui tem uma outra tabela dos VO2, né? Eu já tinha aqui para homem e para mulher, de acordo com a idade, ó. Novamente nessa tabela aqui, ó. Bom, entre 44 e 49. Então, assim, ó, perto de 49, né? VO2 de 50, né? Em ml de VO2 por quilo é bom para os homens. Aí já para as mulheres é já perto de 40. Isso tudo é diferença fisiológica que tem, tá? Então são valores de interpretação aqui, né? A gente usa, tá? Aí tem aqui o teste de banco também que eu já apresentei, né? E uma informação da frequência cardíaca de trabalho. Esses documentos estão disponíveis lá. Então, assim, é mesmo para apresentar. Próxima aula a gente volta com exemplos práticos desses cálculos. Beleza? Então é isso. Um forte abraço a todos. A gente se fala.